Graça e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, muito feliz de estar aqui com todos vocês. Muito feliz de ter a oportunidade de estar ministrando essa noite. Amém? Agradeço pela vida de todos que aqui estão presentes. Agradeço pela vida daqueles que estão em casa, que estão participando. E também pela vida daqueles que irão assistir a este culto em um outro momento, porque, como os irmãos sabem, o nosso culto ele fica gravado lá no YouTube, e algumas pessoas acabam acessando em um outro momento. Que Deus possa abençoar a vida de todos da mesma forma, amém? Irmãos, eu recebi a missão de ministrar a palavra de Deus hoje, e me passaram um versículo que era o versículo base da mensagem. E é para mim um versículo assim fantástico. Se encontra no livro de João, no capítulo 1, no verso 29. João, capítulo 1, versículo 29. É claro que, como os irmãos receberam um convite para participar do culto hoje, os irmãos viram que lá tratava-se de um culto sobre a Páscoa. Nós estamos em um feriado que é a Sexta-feira da Paixão, e que, como todos sabem, essa paixão é como a paixão dos jovens, um sofrimento. Essa é a paixão de Jesus. Essa é a Sexta-feira da Paixão. Então, hoje nós iremos iniciar com esse versículo e iremos finalizar com esse versículo. Mas iremos entender por que João Batista diz o que diz aqui. Amém? Então vamos fazer a leitura do versículo juntos. João capítulo 1, verso 29 diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço, ó Deus, a oportunidade de estar aqui, ó Pai. Peço, Senhor, para que tudo aquilo do que seja dito ou feito aqui esta noite, seja, Senhor, da Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, eu peço que o Senhor dê sabedoria do alto, para que nós possamos entender e compreender o que o Senhor tem para falar conosco através desta mensagem. Essa não é uma mensagem minha, não foi eu que fiz, e muito menos para mim essa mensagem, mas é uma mensagem sua, foi o Senhor que nos disse, o Senhor que nos orientou, e ela é para a Tua exclusiva glória. Senhor, eu agradeço pela vida dos meus irmãos que aqui estão e aqueles que também estão em casa, e peço que o Senhor possa alcançá-los e que a sua mensagem possa ser transformadora na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Como eu havia dito aos irmãos, o culto hoje, ele trata-se da Páscoa. Não tem, pelo menos eu não consegui falar da Páscoa sem entender a origem dela. Então, de forma muito breve, mas vou precisar fazer a leitura do texto, e peço para que os irmãos me acompanhem na leitura. Eu vou tentar explicar para os irmãos onde surgiu a Páscoa, o que é a Páscoa e por que originou-se essa frase de João, que esse João que nós lemos aqui não é o João que escreveu o livro de João, mas é João Batista, primo de Jesus, que inclusive se chamava Batista, não porque o seu sobrenome era Batista, mas porque ele batizava. E João diz que Jesus era o Cordeiro de Deus, um cordeiro que tira o pecado do mundo. O que isso quer dizer? Então, para entender isso, nós precisamos entender a origem da Páscoa e precisamos entender o início do capítulo de João. E é isso que nós faremos. Abra a sua Bíblia em Êxodos, capítulo 12. Eu farei a leitura do verso 1 ao verso 15. Êxodos, capítulo 12, do verso 1 ao 15, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês.
Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com um vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. É um texto longo e um pouco difícil de entender, mas eu vou tentar, de forma muito resumida, explicar para os irmãos do que se trata. No começo diz que Deus falou com Moisés e Arão no Egito. O povo ainda estava no Egito, havia passado ali as 9 pragas e viria uma 10ª praga. E Deus havia prometido que quando esta praga viesse, após a praga, eles seriam libertos da escravidão do Egito. E aí, antes da praga vir, Deus chama Moisés, chama Arão e dá uma orientação para eles. Calma que a gente vai entender o que isso serve para nós. Deus disse: este é o primeiro mês do ano para vocês. Para os judeus o calendário é um pouco diferente. Eu trouxe até uma imagem, se der para colocar a imagem do calendário aí, pode colocar. O calendário dos judeus, ele começa no mês de março. Então, para os judeus, como vocês podem ver lá, em verde, são o primeiro trimestre do ano, março, abril e maio. O primeiro mês do ano para os judeus é o Nissan. Olhando lá em cima, você vai enxergar o Nissan. Ele contempla da metade de março até a metade de abril. Então, para os judeus, o primeiro mês do ano, pode tirar a imagem, obrigado. Para os judeus, o primeiro mês do ano era entre março e abril. É por isso que nós comemoramos a nossa Páscoa entre março e abril. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro. Foi orientado que no 10º dia fosse separado um cordeiro, mas só no 14º dia este cordeiro deveria ser sacrificado. Havia também um motivo para isso, porque o cordeiro precisava ser puro. O cordeiro não podia ter nenhuma doença e nenhuma deficiência. E para que não fugisse aos detalhes, eles separavam e observavam aquele cordeiro, para que no 14º dia pudessem ter a certeza de que se tratava de um animal perfeito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol.
Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Tem uma foto também da porta aí para eles verem. Foi orientado que eles, após matassem o cordeiro ou o cabrito, a vasilha onde eles juntavam o sangue do animal morto deveria ser pegada, essa vasilha, e passada nas portas. E aí eles passavam em cima e nas laterais. Passar o sangue significava que aquela família já havia feito o sacrifício expiatório. O que significa isso? A palavra expiação no hebraico significa que uma penitência que era dada a alguém foi paga por outra pessoa. Provavelmente muitos aqui, os mais velhos, já devem ter ouvido aquela frase, bode expiatório. Essa frase, bode expiatório, vem da cultura hebraica, porque eles matavam um bode, emulavam um bode, para que o bode pagasse pelos pecados da pessoa que emulou. Então, dizer que alguém é bode expiatório é dizer que alguém vai pagar pelos erros de outra pessoa. É por isso que muitas vezes quando acontece alguma prisão e a polícia fala, tinha um bode expiatório, tinha alguém que estava pagando pelos erros de outra pessoa. E vem agora a principal orientação que nos serve, além, é claro, dessa do sangue. No verso 8, naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Irmãos, o cordeiro, o sangue do cordeiro representava um sacrifício expiatório. O povo pecou, o povo errou, eles tinham suas falhas, mas a partir do momento em que um animal fosse morto, em sacrifício a Deus, os pecados, os erros e as falhas deles, até aquele momento, estariam pagas. E aí eles passavam o sangue daquele animal nos umbrais da porta, e quando viesse o espírito de morte e juízo, não mataria eles, passaria por sobre as casas deles. A palavra Páscoa no hebraico significa passagem, e algumas traduções traz como passar por cima. A Páscoa significa a passagem do anjo da morte por cima do povo que foi salvo pelo sacrifício do cordeiro. Essa é a Páscoa dos judeus, e ela tem total significado para a nossa Páscoa hoje. Para os judeus, quando eles mataram o cordeiro e passaram o sangue, quando veio aquele espírito de morte e juízo, ao ver o sangue, ele entendeu que ali alguém já morreu pelas falhas e os pecados daquela família. Então ele podia seguir e dar o juízo e a morte para outra família. Isso era a Páscoa. Era passar da morte para a vida, passar da escravidão para a liberdade. Só que não termina aí as orientações. Deus também manda que eles comam este cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. O significado das ervas amargas era para que eles nunca se esquecessem de tudo o que eles sofreram em escravidão. Por que a importância das ervas amargas? Se a gente continuasse lendo aqui o Pentateuco, todos os livros, nós veríamos o quanto o povo se esqueceu do sofrimento que teve lá quando estava escravo, e por muitas vezes diz, por que nós não voltamos? Olha que louco. Deus já sabia disso. É da natureza humana querer voltar a um estado cômodo, até mesmo quando aquele estado cômodo trata-se de uma escravidão e um sofrimento. Mas era cômodo. Eles não tinham que ter coragem, eles não tinham que lutar, eles não tinham que enfrentar dificuldades. Então, por isso, a orientação de comer as ervas amargas, para eles nunca se esquecerem do choro amargo que eles tiveram, para eles nunca se esquecerem das amarguras da vida que eles enfrentaram, porque a vida deles iria mudar. E o pão sem fermento
É interessante que lá no verso 15 fala que deve-se comer deste mesmo pão por 7 dias, e todo o fermento deveria ser jogado fora. Alguns teólogos dizem que Deus deu a orientação de fazer o pão sem fermento porque precisava ser uma cerimônia apressada. Prova disso é o próximo verso, que diz que Deus fala para eles: deixem o cinto pronto, coloquem as sandálias, fiquem preparados para ir embora. Então, se só focarmos nisso, dá a impressão de que comer o pão sem fermento trata-se apenas da necessidade de fazer um pão rápido, porque para quem já fez pão, e eu tive essa experiência uma vez e não foi boa. Eu fiz uma oficina de pão uma vez onde eu trabalhava, e a oficineira fez o pão e a gente foi acompanhando. Eu falei: nossa, muito fácil. Ela colocou a massa para levedar, colocou o fermento, deixou lá, multiplicou, uma massinha pouquinha, ficou grandona, aí fez um negócio bonito, aí saiu um pão maravilhoso. Eu comi com manteiga quente, falei: nossa, que delícia. Cheguei em casa e falei: vou fazer, mas ficou uma sola desse tamanho aqui, ruim, meu Deus, duro. Aí eu liguei para ela depois e falei: dona Lourdes, eu não sei o que aconteceu com o meu pão, mas ele não deu certo não. Ela falou: talvez o processo de fermentação não foi adequado, porque o processo de fermentação, ele leva um tempo. Só que aí tem uma outra questão: além dele levar um tempo, ele transforma a massa. Ela deixa de ser o que ela era e começa a se tornar uma nova massa, corrompida pelo fermento. Quando Deus manda que eles comam por 7 dias um pão sem fermento, Deus estava dizendo para o povo assim: vocês precisam se purificar. Não dá mais para viver uma vida corrompida pelo fermento do mundo, que é o pecado. Essa era a motivação de Deus a mandá-los comer um pão sem fermento. Não só porque era rápido, porque se eles comeram por 7 dias, dava para ter deixado o pão fermentando. Mas é porque o fermento corrompe a massa. E o simbolismo disso era: vocês precisam se purificar. Irmãos, este era o significado da Páscoa: a morte do Cordeiro, o selamento com sangue, as ervas amargas e o pão sem fermento. O que tudo isso tem a ver conosco? Porque eu, por exemplo, não sou judeu. Um tempo atrás eu até falei assim para minha esposa: nossa, acho que eu vou virar judeu. É mó legal, eles andam com uns negócios assim, uns negócios bonitos. Mas não dá certo não, irmãos. E meus irmãos, esse era o simbolismo para a cultura judaica. E para a cultura cristã, porque nós somos cristãos. Para entender esse simbolismo, primeiro precisamos entender por que João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus. Como pode uma pessoa ser o Cordeiro de Deus? É porque não se trata de apenas uma pessoa. Se você puder acompanhar comigo, leia João capítulo 1. Nós iremos ler do verso 1 ao 15. Igualzinho o Êxodo 12, do 1 ao 15. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo que João está citando aqui? Jesus. E o que se trata ser verbo? Como alguém que pode ser um verbo? Eu vou te dizer. Gênesis 1:3, se você puder, leia. Diz assim: a terra, lá em Gênesis 2, a terra era sem forma e vazia, trevas pairavam sobre a face. E aí Gênesis 3 vem: e disse Deus, haja luz. Irmãos, se nós lermos Gênesis capítulo 1 inteiro, você vai ver que em
todo momento, antes da ação criacionista de Deus, sempre tem um verbo. O princípio de tudo, ele disse: haja luz, e houve luz. Houve a partir de um verbo, que é Jesus. Se nós lermos mais para frente, fala que Deus criou o céu e a terra. O céu era firmamento e a terra também, e a água era o firmamento. E aí Deus diz o quê? Haja o firmamento, e houve os céus. Mais para frente, fala que Deus disse: haja, no sentido de criar outras coisas. E animais foram criados, o ser humano foi criado, tudo foi criado a partir de um verbo dito por Deus. E aí João vem e nos apresenta que o Logos, que o verbo é Jesus. E aí ele continua dizendo: o verbo estava com Deus no princípio. Se nós lermos Gênesis 1, 26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, é com Jesus que ele está falando. E no verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Verso 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Antes de seguir, eu quero fazer um apontamento aqui. Irmãos, a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Luz e trevas, elas são opostas, mas não têm igual potencial e não têm igual força. A luz, ela é muito mais forte do que as trevas. Você quer uma prova disso? Você próprio consegue fazer uma prova disso. Chega na sua casa, um quarto escuro, todo fechado, todo escuro, você vai perceber que é uma trevas. Você não vai conseguir enxergar nada. Você acende uma velinha desse tamanho, você consegue enxergar as coisas à sua frente. Esse é o poder da luz. Ela é muito mais forte do que as trevas. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, se você escolher permanecer em trevas, não foi porque não tinha luz, ou não foi porque a luz é fraca, ou não foi porque a luz não é suficiente, mas foi porque você escolheu ficar ali. Ele continua dizendo: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Irmãos, aqui não é alguns, aqui não é os escolhidos, aqui não é a igreja, aqui não é a igreja X, a igreja Y, a igreja G, F, sei lá. Todos, são todos. A luz, ela está aí para iluminar a todos. Não importa quem seja, onde esteja, de que forma esteja, a luz está aí para te iluminar. É só você crer. Aquele que é o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus. Irmãos, tem tradução, se você tiver com outra tradução, essa aqui que eu li é NVI, se você tiver com a tradução Almeida, provavelmente você vai ler:
deu-lhes a autoridade de tornarem-se filhos. Há algumas versões que diz, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos. Eu fiz um estudo uma vez que dizia que direito, poder e autoridade são coisas diferentes. Porque algumas pessoas, elas até têm o direito de fazer algo, mas elas não têm autoridade para fazer. Alguns, eles até têm autoridade, mas não foi lhes dado ainda o direito de fazer aquilo. E outros até têm autoridade, mas não têm poder para fazer aquilo fluir. Só que a palavra no grego utilizada aqui, ela serve nas 3 classificações: direito, poder e autoridade. Sabe o que está dizendo aqui? Que Deus, além dele nos dar o direito de sermos filhos, Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos e nos dá a autoridade de dizermos ao mundo que somos filhos. Meus irmãos, tem condição? Tem. Receba e creia. Porque aos que receberam e creram, Ele deu o direito, o poder e a autoridade de se tornar filhos de Deus. Olha que maravilha. Hoje, você pode sair daqui, se você nunca fez isso, faça. Saia daqui e diga, eu sou filho de Deus. Vamos fazer esse exercício agora. Vocês estão muito sonolentos. Irmãos, vocês creem? Quem crê, levanta a mão assim bem alto. Irmãos, vocês receberam? Quem recebeu, levanta a mão bem alto. Então diga comigo no 3. 1, 2, 3. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus nos deu o direito, o poder e a autoridade de nos tornarmos filhos. Se você não sabia disso, agora você sabe. Então sai na rua direito aí, que se seu pai vê você fazendo coisa errada. Meu pai falava para mim assim, ó, faz e esconde, porque se eu ver, o bicho pega. O Alerce falou uma coisa para as crianças aqui, hoje eu lembrei até do meu pai. Ele falou para as crianças assim, vou colar seu brinco. As crianças falaram, mas eu nem uso brinco. Eu falei, colar brinco é um Pelé na orelha. E meu pai falava isso aí para mim direto. Se eu ver, rapaz, eu vou colar seu brinco. Antes eu não sabia, mas quando eu descobri, meus irmãos, eu nunca mais quis que meu brinco fosse colado. Seguindo aqui a leitura, verso 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Irmãos, eu nasci da minha mãe e do meu pai, vocês também, mas eu digo para vocês, foi bom, eu sei que foi bom, você não vai lembrar, eu também não lembro, ou foi ruim, né, a gente nasce e começa a chorar, mas eu digo para vocês, meus irmãos, nascer de Deus é maravilhoso, e está aí para qualquer um que receba e creia nele. Verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, a Magda pregou aqui há um tempo atrás e ela nos deu uma revelação fantástica. Essa palavra utilizada aqui no grego significa tabernaculou. O que significa tabernaculou? Tabernáculo, meu irmão, minha irmã, é uma cabana, uma tenda. Quando o povo estava lá no deserto, indo para a terra prometida, eles armavam um tabernáculo, ou seja, armavam uma tenda, colocava a arca que simbolizava a presença de Deus, e a presença de Deus se instaurava ali. E aí o povo ficava. Aí Deus dava uma orientação, agora siga. Aí o povo desmontava o tabernáculo, levava. Aí onde eles paravam, eles montavam. Isso é o tabernáculo, uma tenda. Dizer que Deus tabernaculou
no meio de nós, é dizer que a presença de Deus encarnou aqui na terra e andou aqui no meio de nós. E olha só, o verbo, aquele mesmo que criou tudo, aquele que fez tudo, aquele que tudo foi feito nele, por ele e para ele, tabernaculou e viveu no meio de nós. É isso que está escrito aqui, meu irmão. Não sou eu que estou inventando, não. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmão, sabe o que significa unigênito? Único gerado por Deus. Ué, como assim? Irmãos, se eu criar esse púlpito aqui, eu vou lá, pego matéria-prima e crio esse púlpito. O púlpito sou eu? Não, eu criei. Ele é parte de mim? Não, eu criei. Mas se eu gerar um filho, ele não faz parte de mim? Deus gerou Jesus Cristo. Ele é o filho gerado por Deus. Ele é Deus, ele faz parte de Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós não somos iguais a Deus, mas Jesus é. E ele tabernaculou e andou aqui, no meio de nós. Um dia, se Deus quiser, o pastor vai me levar para Israel. Oh, glória. E eu vou andar no mesmo lugar onde Deus andou. Mas, irmãos, um dia eu pensei nisso e falei, nossa, que fera, né? O pastor foi para Israel, ele pisou aonde Deus pisou. Depois eu pensei, não, passou muita terra por lá, né? Mas no mesmo lugar, não na mesma terra, é claro. Mas aí eu pensei, não é tão surpreendente. Sabe por quê? Porque Jesus disse para os seus discípulos assim, ei, é melhor que eu vá. Porque Deus vai vir e vai habitar dentro de vocês. Irmãos, hoje eu não preciso mais pensar, nossa, vou andar onde Deus andou. Sabe por quê? Porque hoje, se eu receber, crer, me tornar filho, esse mesmo Deus vai habitar dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. E sabe o que é um máximo? Que ele disse, que se assim o fosse, nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez. Confesso, um tempo atrás eu falei assim, se ele andou na água, se ele falou que pode fazer coisa maior, por que eu não posso andar? Vou tentar. Irmãos, afundei, mas isso não quer dizer que eu não posso orar por um necessitado e a necessidade dele ser atendida. Isso não quer dizer que eu não possa orar por um enfermo e ele receber a cura. Eu só preciso entender que se eu fiz isso, não foi por mim, mas porque era Deus agindo em mim. Se eu fiz isso, não é para minha glória, mas é para a glória do único nosso Deus. Se eu fiz isso, não é para minha necessidade, mas é para a necessidade do reino de Deus. Tiago uma vez disse assim, vocês pedem e não são atendidos, porque pedem para o próprio prazer. Irmãos, quando eu queria andar pelas águas, eu falei, se eu andar, alguém vê, você é louco. Imagina a fama. Por isso que eu afundei. Mas se você entrar num hospital e ver um enfermo e você orar, eu sei que não é para o seu bem, mas é para o reino de Deus. Irmãos, eu aposto que Deus vai fazer essa pessoa ser curada. Amém? Tá, Alan, o que tudo isso que você está falando tem a ver com a Páscoa? E tem a ver com o que João disse? Irmãos, tudo. Porque aí lá no verso 29
do capítulo 1, João diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, para a gente entender o que isso tem a ver com a gente, vamos lembrar da Páscoa que eu falei agora há pouco. Para que a Páscoa fosse efetivada, ela precisava de 4 itens: o cordeiro, o sangue dele, as ervas amargas e o pão sem fermento. Irmãos, o cordeiro é Jesus. O sangue foi vertido na cruz. Só nos falta lembrarmos das nossas amarguras e nos purificarmos de todo o fermento do pecado. Como nós faremos isso? Não precisamos. Jesus já morreu por nós numa cruz. Você não precisa hoje ir lá separar um cordeiro. Quem aqui tem um cordeiro? Que pena que ninguém tenha. Falar, deixa eu ver. Eu acho que eu nunca vi um cordeiro. Irmãos, quem aqui tem um cordeiro? Ninguém. Um bode? Ninguém tem. Como que você vai separar um, matar e vai passar no umbral da porta? Mas eu te digo que o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que fez um sacrifício expiatório eficaz. O que você quer dizer com eficaz? Eu te digo. Deus disse que a Páscoa precisava ser feita todo ano para o povo judeu. E todo ano eles tinham que sacrificar um cordeiro para que os seus pecados fossem purificados. Matei o cordeiro, purificado. Saí, xinguei alguém, já estou em pecado. Se ele morresse ali, já era. Era assim que funcionava. Aí o que ele tinha que fazer? Sacrificar outro cordeiro. Entregar outro sacrifício pelos seus pecados. Mas hoje não. Se você receber e crer, aquele gerado por Deus, o unigênito do Pai, o único que faz parte de Deus e é Deus, que veio à terra, tabernaculou, andou entre nós, e como uma ovelha foi para o tosqueiro, passou pelo tosqueador em silêncio, sofreu aquilo que eu e você deveria sofrer, apanhou como eu e você deveria apanhar, passou pela sexta-feira da paixão, que significa sofrimento, dor, agonia. Foi isso que Jesus passou no meu e no seu lugar, e em momento algum ele se levantou e xingou alguém. Ele passou puro e imaculado, foi preso numa cruz, morreu, derramou o seu sangue, para que hoje este sangue sele o meu e o seu coração, e todos os nossos pecados sejam apagados. Irmãos, se você receber e crer, acabou. Então já era, vou sair aí pecando. Não. É por isso que a cerimônia da Páscoa, ela tem 4 exigências. Jesus eliminou 2 exigências. Ele se tornou o Cordeiro. E ele derramou o seu sangue para que nunca mais sangue nenhum tivesse que ser derramado. Mas você ainda, meu irmão, precisa comer muita erva amarga. Eu preciso comer muita erva amarga para lembrar de tudo que eu já passei. E precisamos seguir o ritual do pão sem fermento. Irmãos, em 1 Coríntios, eu até anotei, eu acho. 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Lá Paulo fala sobre o fermento do mundo, que é o pecado. Lá Paulo fala do fermento
que corrompe as nossas vidas. Lá Paulo fala de um fermento que nos leva à morte. E qual é a orientação de Paulo acerca deste fermento? Livrem-se do fermento velho. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Se nós lembrarmos, a orientação que Deus deu ao povo judeu era: comam deste fermento por 7 dias. Sabe o que Deus estava dizendo ali? Purifiquem o coração de vocês por 7 dias, para que vocês sejam capazes de viver o que eu tenho para vocês. Irmãos, você quer viver o que Deus tem para você? Porque eu digo para você, sabe o que Deus tinha para aquele povo? Sabe o que Deus tinha para aquele povo? Deus fez aquele povo passar a seco através do Mar Vermelho. Deus fez aquele povo visualizar e vislumbrar de tanta maravilha. Quando o povo tinha fome, caía comida do céu, caía o maná diariamente para o povo. Quando o povo tinha frio, Deus colocava uma coluna de fogo à noite. Quando o povo passava calor, Deus colocava uma nuvem de dia para tampar o sol. Quando o povo se preocupava com suas vestes, Deus lhe dava uma roupa que durava a vida inteira. Irmãos, essas são as maravilhas de Deus. E isso não era nada, porque Deus ainda deu a eles uma terra que emanava leite e mel. E eu já ouvi algumas pessoas dizerem: o melhor de Deus está por vir. Irmãos, loucura. O melhor de Deus veio, tabernaculou aqui, morreu numa cruz, te salvou, te deu a chance de se tornar filho dele. E aí João Batista fala que Deus disse algo a ele. João Batista diz assim: Deus me disse que aquele em quem o Espírito Santo em forma de pomba pousar, é esse aí o Cristo. João batizou Jesus, viu o Espírito em forma de pomba pousar sobre ele, e após o seu batismo, João está com seus discípulos, Jesus passa, João olha e fala: ei, é esse aí, ó. Ei, é esse aí, o Cordeiro de Deus. Irmãos, que hoje, não tem problema que é sexta-feira santa não, celebre a sua Páscoa hoje. Deus orientou ao povo assim, ó: esteja com o cinto afivelado, deixa a sandália no pé, fica pronto aí para correr, porque a hora que o anjo passar e vocês forem libertos, vocês estarão verdadeiramente livres do jugo da escravidão. Então essa noite eu digo para você, meu irmão, o sangue do Cordeiro selou a minha e a sua vida. O Espírito de Deus passou por sobre as nossas vidas e nós fomos transformados de alguém morto para alguém vivo. Mas ei, seu cinto está afivelado aí, sua sandália está pronta, está com o tênis Nike aí, tá, Beto? Levanta, meu irmão, e segue, porque o caminho até a terra prometida não é fácil. Irmãos, não vou aqui falar que é tudo bênção não. O povo no deserto enfrentou desafio, mas viveu maravilhas que talvez você nunca vai viver. É isso o que acontece
com quem recebe, crê e se torna filho do Pai. Deus é o nosso Pai. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje para te dizer: ei filho, a vida eu já te dei. Abandona um jugo de escravidão do pecado e seja livre do pecado. Irmãos, para finalizar, eu vou contar para vocês uma história bem rápida. A história conta que 3 homens uma vez assaltaram um banco. 2 deles eram maldosos por natureza. Atiravam em todas as pessoas que se assustavam, que ameaçavam esboçar uma reação. Mas o terceiro, o tempo inteiro: ei, não, a gente só quer o dinheiro, não faz isso não, pelo amor de Deus. E em um determinado momento ele se arrependeu. E ele parou. Nisso, as autoridades chegaram e pegaram os 3. Naquela cidade dizia que havia uma lei: se alguém fosse pego roubando, essa pessoa deveria ser morta. A sentença era a morte por enforcamento. A sentença foi imposta, o juiz ordenou: os 3 serão executados, um após o outro. Cada dia um deles será executado. Os 2 maldosos foram primeiro e esse outro ficou por último. As pessoas do banco viram que aquela pessoa havia se arrependido do que fez. Foram até o governador da cidade e disseram: por favor, perdoe-o. Deu uma carta de alforria para ele, dê um livramento para ele, deixe ele pagando pelo que fez, mas não precisa matar, ele já se arrependeu. E o governador disse: bom, não demos chances aos outros 2, então eu darei uma chance a ele, mas ele terá que aceitar essa chance de livre e espontânea vontade, sem saber do que se trata. Aí eles aceitaram. Aquele governador se vestiu de pastor, pegou uma Bíblia e colocou a carta de perdão no meio da Bíblia e foi até a prisão. Naquele dia, um dos ladrões já havia sido morto. Aquele homem foi tomado pelo desespero, pela agonia, pelo caos, pelo medo de ver um de seus amigos mortos. Quando aquele pastor, governador, chegou disfarçado na prisão, quando ele viu, ele disse: eu vim te visitar. Ele, desesperado, sem conseguir enxergar saída, ele dizia: sai daqui, eu não quero, eu não preciso, eu vou morrer, eu não quero ninguém aqui hoje. E o governador dizia: ei rapaz, eu tenho uma salvação aqui para você, é só você aceitar, deixa eu te mostrar. E ele dizia: não, sai daqui, chorando, desesperado. Ele só enxergava o seu problema, ele só enxergava a sua dificuldade, ele só enxergava o caos que ele vivia. E o governador insistiu várias e várias vezes: ei, aqui tem a salvação para você. E ele não quis ouvir, cuspiu, mandou ele sair, e chorando e gritando, e o governador foi embora. Um dos oficiais sabia da história toda, e quando foi pegar ele para a execução do seu julgamento, falou para ele: cara, você não sabe quem era aquele cara. Aí ele: eu sei, era um pastor, ele veio falar de Jesus, mas não adianta mais, eu já vou morrer. E ele falou: não, cara, ele tinha uma carta de perdão para você, cara. Você não iria morrer, você seria liberto da morte. O medo, o caos, as dificuldades, os anseios, as agonias não deixaram aquele homem enxergar a salvação na frente dele.
mas a oportunidade já havia sido perdida. Aquele homem foi direcionado, e lá em cima, pronto para execução, ele levantou a mão e pediu para dizer as suas últimas palavras. E ele disse a todo o povo assim: hoje eu estou morrendo, mas eu não morro pelo crime que eu cometi, morro pelo perdão que eu recusei. Irmãos, tem pessoas no meio de nós, tem pessoas na rua, tem pessoas na nossa rua, tem pessoas na nossa escola, tem pessoas no nosso trabalho, tem pessoas na nossa família que estão morrendo, não pelo que fez. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu, ressuscitou, tomou a autoridade que a morte tinha sobre nós e nos deu a chance de vida. Hoje essas pessoas não morrem pelo que cometeram, porque o que elas cometeram foi crucificado com Cristo. Hoje elas morrem pelo perdão que elas estão recusando, porque a palavra, meus irmãos, ela é muito clara: aqueles que receberam e creram, esses se tornaram filhos, e não todos. Irmãos, que essa noite você receba e creia no único e suficiente Salvador, aquele que fez um sacrifício vicário, perpétuo, para a vida toda, por mim e por você. Feche seus olhos, eu quero que você ore junto comigo aonde você estiver. Se hoje você não conhecia Jesus, eu te apresento. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Receba o único e suficiente perdão que vem dele para a sua vida. Receba, meu irmão, creia e torne-se filho de Jesus. Se você entendeu o que eu disse, recebeu, creu e entendeu que hoje você tem direito, poder e autoridade para dizer que é filho, comece a orar agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida deste teu filho, desta tua filha que hoje ora e clama a Ti. Pai, nós temos aqui filhos e filhas seus que oram e clamam a Ti, clamam necessitando de Ti. Alcança-os, ó Pai. Muitos aqui hoje em algum lugar aí fora, pelas ruas, aonde quer que estejam, muitos, Pai, carecem de cura. Envia a eles cura física, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, muitos aí fora estão orando e dizendo: eu quero ser filho, eu quero me tornar filho, mas eles ainda carecem, ó Pai, de uma libertação espiritual, de uma cura espiritual. Então eu digo e eu peço a autoridade do alto como filho, e te peço, derrama do teu Santo Espírito sobre a vida deles e traz a eles cura em nome de Jesus. Pai, nós temos filhos e filhas suas presos em maldições de pecados. Faça com que eles entendam, ó Deus, que o mal a gente resiste, mas o pecado a gente foge em nome de Jesus. Filho, ei filha, fuja do pecado, fuja da aparência do mal, fuja do pecado. Não tente resistir a ele. Se é o pecado que te impede de vencer, fuja dele. Se é o computador que te impede, desliga ele. Se é o celular que te impede, coloca ele para lá. Se é a sua vida que não está caminhando na direção correta, ei, Jesus é o caminho. Receba esse caminho na sua vida. Caminhe por ele, caminhe com ele, caminhe para a glória dele. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o teu Santo Espírito se manifeste em nossas vidas
e a tua presença nos alcance de forma integral, para que nós possamos sentir quem realmente és tu, e conhecendo quem és tu, sejamos transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra venha a transformar a minha vida e a vida dos meus irmãos. Pai, hoje aqui, esta noite, pessoas oraram e pediram libertação, cura, transformação, paternidade. Então eu sei que a partir de agora muitos e muitas filhas e filhos levantaram e caminham agora em direção ao céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E as palmas para glorificar a Deus.